Pai do Senhor, povo de Deus, uma lição muito importante para nós como igreja, essa lição de número 10. Vai falar sobre o Espírito Santo, o capacitador. Então segure, irmãos. Glória a Deus. Eu gosto de caminhar. Eu gosto de estar caminhando, gosto de liberdade. Então vou desligar o microfone, tá? Vou falar com vocês tete a tete, de voz. Então vamos lá. Vai tudo bem com vocês? Amém? Então vamos lá, irmãos. Olha lá. Espírito Santo capacitar. Amado Deus, soberano Pai, quero te dar graças nesta manhã por mais essa oportunidade de poder, Senhor, estar em sala de aula ensinando o teu povo com relação ao Espírito Santo capacitador. Espírito Santo, eu quero esvaziar do meu eu para que tu venha usar minha boca, minha voz, para poder falar com o teu povo nesta manhã. Quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade ímpar em minha vida e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Irmãos, só no título você poderia passar a manhã todinha falando aqui. O Espírito Santo, o capacitador. Até porque o que seria capacitador? Ajuda eu. Capacitador. Aquele, olha, capacitador. Me dá esse material. O que capacitador. Essa palavra significa isso aqui, irmãos. Deus abençoe. Ajuda eu, quero que vocês participem dessa manhã, tá? Porque a escola é justamente para que vocês venham participar. Tá bom, irmãos? Então vocês vão ter liberdade de falar, de opinar, de tirar sua dúvida. O importante é isso, escola bíblica dominical. Então, o que seria essa palavra lá, irmãos? Essa palavra aqui, ó. Capacitador. Meu Deus. Capacitador. Eita Deus. Aquele que capacita, boa sugestão. O que mais, irmãos? É o preparador. Quem prepara a igreja, quem prepara o povo de Deus, é justamente o Espírito Santo, que ele é a terceira pessoa de quê? Da Trindade. Da Trindade. O que seria Trindade? Falou no começo da revista, né? Trindade. 3 em 3 em 1. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o quê? Um só, tá? Então nós como igreja, já que a gente servimos a um Deus triuno, o nosso pensamento deveria ser o quê, irmãos? Um só. Mas infelizmente, muitos têm um pensamento até mesmo diferente do nosso, né? Então, assim, é justamente o Espírito Santo que vai preparar o nosso psique, ou seja, a nossa mente, para que nós possamos absorver a palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, é nesse sentido que nós vamos discorrer a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Então, vamos para frente aqui. O textual diz o quê? E há, ajuda eu. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre o quê? toda a carne. Toda a carne. Eita Deus, aí vai pegar. Então, quando Joel, capítulo 2, versículo 28, parte A, está falando toda a carne, está falando de quê, irmãos? Toda a raça humana. Todo ser humano, ou toda a raça humana, portanto, é para todos, não é só para nós cristãos, é para todo mundo. Então o Espírito Santo, ele prepara a igreja, prepara o povo dele para que nós possamos ir lá para fora, porque lá fora é que há ou que existe pastagem da igreja. E a pastagem da igreja é o que, irmãos? O que é a pastagem da igreja? Quando você vai numa fazenda, está lá no meio lá, aí você vê vários animais,
Aí tem boi, tem carneiro, tem cabra, tem tudo lá, irmão. Não tem? Tá, então vamos trazer para a gente. Eles vão para o pasto, aqueles animais, fazer o quê? Alimentar. Se alimentar. Comer Então o alimento da igreja é o quê, irmão? A palavra de Deus. Almas que estão lá fora, perecendo por falta de conhecimento, para que nós possamos absorver essas pessoas quando elas chegarem na igreja. Pelo menos na gestão que eu estou aqui, durante esses 10 meses, já tem 10 meses, já empatei com o pastor Aparecido. Já passei. Com 10 meses que nós estamos aqui, irmãos, o que menos nós fazemos é ir lá para fora. Nós queremos achar que a gente está se alimentando aqui. Você está adquirindo conhecimento, uma preparação do Espírito Santo para que você, irmão Nozeli, vá lá para fora e pregue a palavra para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, irmãos, para todo mundo que passa aí na rua. Agora, quando chega uma pessoa mal vestida, uma pessoa que cheira tão forte que você não quer ficar perto, é justamente para aquelas pessoas que o Espírito Santo quer que você pregue. Até aí tudo bem? Então, quando a gente fala, e há de ser que depois derramarei, aqui está falando de divulgar, de difundir a palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo vai preparar a igreja para que a gente venha divulgar a palavra do Senhor aqui dentro? Não, lá fora mais uma vez. Será que nós como igreja, Maria, nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos aquém daquilo que Deus quer que nós venhamos fazer? Então essa palavra de hoje é uma palavra de alerta para mim, para você, para nós. De nós sairmos das 4 paredes e anunciar a palavra do Senhor. O pastor Erivaldo e a pastor Bibiano estão direto pregando aí. Irmãos, tem igrejas que estão sedentas, tem irmãos que estão sedentos de realmente aprender a palavra de Deus por eficiência, com qualidade. Por isso que eu sempre falo, eu recomendo, você que deseja obter conhecimento da palavra de Deus, só tem uma forma: vai para o seminário, estuda. Eu gosto que a igreja aprenda a palavra do Senhor como deve ser aprendida, e essa palavra, Manara, permanecer no nosso coração, porque não adianta eu falar uma coisa aqui, você sair daqui com o meu conhecimento. Não, irmãos, juntos nós vamos aprender nesta manhã como o Espírito Santo capacita, prepara a igreja para os últimos dias. Amém? Então vamos lá. A verdade prática diz assim, ó, para você participar. O que? Do Espírito Santo é o que? Uma promessa universal que capacita, que prepara a igreja com o que? Poder. Poder fala de autoridade. Para o que? Pregar o Evangelho. Essa palavra aqui, irmãos, é que pega. Por quê? Quando a gente fala de Evangelho, foi traduzido para a gente como o quê? Como o quê? Boas novas. Mas no original não é só boas novas. Você tem que entender que no original do Evangelho está falando boa notícia. Então você tem que anunciar a boa notícia ao mundo. E a boa notícia é que Jesus é o caminho, a verdade e a... E ninguém vê o Pai se não for por intermédio dele. Então nós temos que divulgar quem? Cristo. E infelizmente muitos de nós temos Jesus aqui dentro e não quer pegar Jesus que está aqui dentro e trazer para o mundo que está perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, quando a igreja entende esse propósito, o que é um propósito? Projeto. O projeto de Deus para a humanidade, a igreja tem que entender que não pode ficar nas 4 paredes, mas tem que ir para
fora. Por quê? Até a palavra igreja vem da palavra grega chamada eclésia. O que seria uma eclésia? Uma reunião de pessoas igual nós estamos aqui nesta manhã, mas chamados para fora. Nós temos um projeto na nossa sede que chama Chamados para Fora, que são os nossos jovens. Chamados para Fora foi tirado o pastor Frank Mendonça na época, ele era um dos nossos vice-presidentes. Na época ele conversou com o pastor Josué e falou com o pastor Josué para poder implantar um trabalho para a nossa juventude, aonde o nome seria Chamados para Fora. Por que a visão dele? Porque ele sabia que igreja é uma reunião de pessoas, mas chamaram Patrícia para fora, que é ganhar almas. Vocês estão entendendo? Vocês viram a responsabilidade que nós temos como igreja? Irmãos, é hora de você aqui do Parque Ateneu 1 acordar para a realidade. Porque a nossa igreja deveria estar abarrotada de gente. O meu desejo, o meu desejo, a minha visão que o Senhor me deu é para que nós possamos chegar a essa igreja até o portão. Porque não tem como mexer aqui, nós temos a nossa casa pastoral, não tem como nós temos sala, mas nós podemos chegar mais para frente. O meu desejo é até onde está ali os meninos ali, a Marielle, o Diego, até o portão, bater uma laje, irmãos, e fazer um andar em cima para que a gente possa participar com mais pessoas. Meu desejo é esse. Eu quero ver no mínimo 400 pessoas sentadas aqui dentro, irmãos. É difícil acontecer? Não. É uma realidade que é possível sim, quando a igreja acreditar no potencial que ela tem, que é você. É justamente você que tem que ter essa visão de rede. Não adianta o pastor ter uma visão e a igreja não caminhar junto com a liderança. É impossível, irmãos. Então, quando o Espírito Santo, ele fala de capacitador, o Senhor vai nos preparar para que nós possamos ver o sobrenatural de Deus aqui neste lugar, no nome de Jesus. É só vocês verem o que está acontecendo nos últimos dias da nossa igreja. Os nossos cultos, irmãos, estão uma bênção. A gente tem sentido a presença de Deus neste lugar. Quem sente, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão vendo a mudança que Deus está fazendo? É por causa de mim? Não. É porque o Espírito Santo resolveu revolucionar esse lugar, irmãos. Pastor, deixa eu falar para o senhor. Na quinta-feira, antes do culto, eu já estava sentindo bem. Eu vim de manhã, lavei a igreja, vim na hora da oração e depois, na hora do culto, eu vim. Eu não estava sentindo nada. E eu tenho muita dor no corpo, porque eu tenho neuropatia nos membros inferiores e superiores. Pastor, eu senti que parece que Deus tinha levado tudo antes do culto. Olha aí, vocês estão vendo? E vocês têm visto e ouvido vários relatos daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja. Que é o exemplo maior, pastor José Duarte. Irmãos, estava desenganado o homem. É verdade, não é, pastor João Neto? Inspirava muito cuidado. Muito cuidado. A vida dele estava num fio de cabelo, vocês têm uma ideia. Mas Deus achou graça na vida do pastor José Duarte. E logo mais à noite ele vai estar aqui para honra e glória de Deus. Glória a Deus. Você entendeu quem é o nosso Deus, irmãos? É por isso que o livro de Provérbios, capítulo 16, verso 1 é muito claro. Que do homem são as preparações do coração, mas a resposta da boca vem de Deus. Olha que tremendo, irmãos. Provérbios 16. Pastor Duarte, não só dá exemplo que ele vai contar isso para vocês. Ele, irmãos, pegou outro serviço à noite, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não tinha tempo. O que aconteceu com ele? O corpo sentiu. O corpo sentiu. Hoje ele vai largar um dos dois serviços, vai ficar só em um, para poder fazer a obra que ele tem que fazer juntamente conosco, essa igreja, nos últimos dias. Ou seja, Deus despertou o pastor José Duarte para que ele possa entender que ele, como membro,
de um corpo, onde o cabeça é Cristo, o corpo somos nós, a igreja, amém? Poder fazer aquilo que Deus tem que fazer por intermédio dele. O que Deus tem que fazer por intermédio de você é você e Deus. Nós, pastores, nós procuramos mostrar o caminho, mas quem vai caminhar, quem vai trilhar nesse caminho é você, como membro do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo a importância? Então vamos para cá, então. Vamos pular um pouquinho aqui, irmão. A introdução, vamos lá. A promessa O derramamento do Espírito Santo cumpriu-se o quê? No Pentecostes. e permanece o quê? Válida para todos os que creem. A atuação do Espírito Santo vai além o quê? Da obra de regeneração, meu Deus. Ele também é o capacitador do crente para o serviço de quê? No reino de Deus. Nesta lição veremos que o Espírito quê? Distribui dons e conduz a igreja com o quê? Manifestações sobrenaturais, promovendo o quê? Unidade, santidade e testemunha eficaz não é do mundo, é no mundo, tá vendo? No mundo. Então, quando a gente fala de promessa, a gente está falando de quê, irmãos? Pacto. Está falando de quê? O que é isso aqui? Aliança, olha só, pacto, aliança para com a igreja, para com o povo dele. Então o Espírito Santo é justamente esse que vai conduzir você para que você venha ter isso aqui, ó, dentro da igreja: unidade, união, santidade. Ó, santidade. O que é santidade? Um povo separado, exclusivo para a obra de Deus. Então o Espírito Santo vai fazer você desejar a unidade num só pensamento, num só propósito, para você adquirir a santidade e testemunho eficaz no mundo, ou seja, testemunho eficiente no mundo. Agora, tem alguns crentes que falam assim: hoje eu estou legal, estou fraco. Estou fraco. Irmão, você não pode olhar para a pessoa, que a pessoa está de cabeça baixa, quer desistir da caminhada. Irmãos, você já foi capacitado pelo Espírito Santo para que você venha ser um testemunho eficaz, ou seja, eficiente. Aqui na terra, as pessoas têm que olhar para você e ver em você Cristo. Então, o objetivo do Espírito Santo é refletir a imagem de Cristo em você, para que você se enxergue na presença do Todo-Poderoso, irmãos. Amém? Esse relógio ele vai estar com raiva de mim hoje, porque isso tem código, irmão. G9:29, misericórdia. Eu tenho um filho que ele é vice-pastor lá em Aparecida, e ele deu 2 AVCs assim, rápido, sabe? Um atrás do outro. Aí ele vai internado naquela mesma sala que o Zé Eduardo está. Aí ele disse que viu o espírito dele subiu e desceu. Olha aí, irmãos. Aí ele está lá, graças a Deus, está melhor. Mas é verdade mesmo. Então, quando a gente fala daquela palavra chamada regeneração, a gente está falando de quê, irmãos? Regeneração, restauração. Então Deus vai pegar você que estava no meio do pecado, no meio do lamaçal, você estava distante de Deus, porque o que afasta o homem de Deus é justamente o pecado. Fez você novamente, ou seja, restaurou a tua vida para que você produza frutos e o teu fruto permaneça para sempre. Que fruto é esse, irmãos? Fala pelo menos um, né? Fala um fruto que o homem tem que ter.
Amor. Será que a gente está tendo amor um para com o outro? Será que nós temos amor para os pecadores? Ou será que nós temos que aceitar o puxão de orelha do Espírito Santo para que nós possamos acordar para a realidade da vida? Irmãos, e quantas pessoas aí fora estão sofrendo, estão padecendo? Na tua casa não falta carne, pelo menos se faltar, Deus manda uma pessoa, traz para você. Você tem o gás, você tem energia, tem a água. Irmãos, e tem pessoas aí fora que trabalham para pagar a água, trabalham para pagar a energia, para poder ter gás em casa. E você tem isso de sobra e você não percebe que isso foi o Espírito Santo que fez na sua vida? Somente agradeça por aquilo que você tem, porque uma coisa eu falo para vocês: se você não desejar aquilo que Deus te deu, Ele vai e tira, irmão, dá para outro, sabia? É verdade, irmãos. Então quando a Bíblia fala, fazei prova de mim, se eu não vos abrir janelas do céu e derramar bênçãos sem medida, não está falando só de dízimo, não só de oferta ao sábado, está falando do nosso dia a dia. Nós como servos do Senhor, vocês querem que Deus pegue o profeta, fala igual falou lá com o profeta Malaquias. Eu estava falando para a irmã Adriana agora, é como se o Espírito Santo estivesse falando assim, ó: vocês pensam que vocês me enganam? Vocês não me enganam não. Lá no livro de Malaquias capítulo 1, começa falando assim, viu? Estou resumindo para vocês. Vocês pensam que vocês me enganam? Vocês não me enganam não. Isso que vocês trazem para a minha casa, eu comparo com um esterco. Você tem esterco, irmão? Fala não, fica calado. E eu, olha só, primeira pessoa do plural, vou lançar na face de vocês, no rosto de vocês. O que é lançar, irmãos? Fala não, pois senão a gente vai ficar tudo sujo, né? Não é possível. Vai estar todo mundo sujo. Irmã Nara, o negócio é sério. Muito sério. Isso que o pastor está falando nessa manhã. Desperta a igreja do Parque Ateneu 1, mais uma vez eu falo. Porque se você não despertar, Deus traz pessoas lá fora para fazer aquilo que você deveria fazer e não está fazendo. Aí nós queremos bater no peito. Eu já fiz isso demais. Eu já lavei o chão da igreja, o piso da igreja. Eu já peguei uma vassoura que ia pegar a renda da igreja, tudinho, não sei o quê. Isso é função só da irmã Adriana? Função da igreja. Nossa, nós temos que cuidar da casa do Senhor. Se nós não cuidarmos, Deus vai cobrar de nós, irmão. Porque Deus quer ver uma igreja ativa, uma igreja animada, que não olha para a sua dificuldade, mas que olha para o alvo, que é Cristo, olha para o mundo lá fora que está perecendo por falta de conhecimento. Nossa igreja nos últimos dias, a gente não tem beleza, irmão. Se você olhar para cima, como é que está isso aqui? Olha a nossa fiação, toda bagunçada. Então, sábado que vem a gente vai reunir os nossos irmãos para que nós possamos organizar a casa do Senhor. Irmãos, tudo isso que aconteceu nessa igreja é para que nós possamos despertar, entender que a nossa bênção não está aqui dentro, mas vem do alto. Se Deus quiser fazer assim, faz assim, Deus manda um empresário, o empresário vem aqui, irmão, arruma isso aqui rapidão, mas depende de você ter fé. O que é fé, então? Fé é acreditar na certeza que Deus deu para você, por mais que você não esteja vendo, mas o Senhor está trabalhando em teu favor. Do jeito que a nossa igreja está aqui, quantas vidas novas estão chegando na nossa igreja? Foi você que foi chamado? Será, pastor Jonathan? Foi nós? É uma vergonha nós como igreja, estou falando para vocês.
que nós fomos chamados para fora, quando a gente convida a igreja, é um convite, irmãos, não é uma ordenação, é um convite para a igreja, para que nós possamos fazer o evangelismo. Veio 8 para o pastor. Vocês estão entendendo como que está a nossa igreja? Estamos parados, estamos em berço esplêndido e não desperta, não quer descer do monte, irmão, mas a igreja só quer ficar no monte de coberta, mas não quer fazer o ídolo do Senhor, irmão. Aí quando a gente vê os outros fazer aí fora, eu fico dizendo, olha os TJ lá trabalhando, pelo menos estão fazendo. E olha que não é religião, é seita. E nós, como religião, como igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente, irmãos, ele não quer fazer. Aí queremos que a igreja enche, irmãos, só se for o Espírito Santo, porque ele está fazendo a parte dele. Ele está trazendo, as pessoas estão ficando, e nós, como igreja, temos que fazer o quê? Cuidar, discipular, ensinar a palavra do Senhor por excelência, irmãos. Estou até cansando tanto de falar, homem, fala, não tem negócio. Mas é verdade, igreja. Vamos despertar, irmãos. Não é só você colocar a sua roupa bonita e vir para o culto no domingo, não, irmãos. A semana todinha nós temos que estar fazendo o ídolo do Senhor Jesus. Meu Deus, aleluia. Aí queremos dizer que somos, vivemos em santidade. Cadê o microfone? Até o nome do microfone é Kadosh. Kadosh. O que é Kadosh? Santo. Você quer ser Kadosh, mas não quer viver no Kadosh, quer viver conforme o que você pensa, que você quer. O pastor fala uma coisa, não vou fazer isso, não, vou fazer assim. Irmãos, dá problema. Por quê? Porque você não está sendo Kadosh de Deus mais. Você não está sendo mais santificado. Tá vendo? Olha, igreja é isso, é despertar. Agora, ultimamente, está assim, ó, os pastores, vem cá, irmão, pelo amor de Deus, ajuda nós aqui. Obreiro, olho fechado na igreja, olho fechado. Irmãos, funciona isso? Obreiro não fecha olho na igreja. Aonde vocês aprenderam que obreiro fecha olho na igreja, irmão? Você, Deus capacitou você para você ser olheiro do Senhor na igreja. Vocês estão entendendo, irmão? O povo aprendeu tanto, irmãos, que o povo está assim, ó, dorme na igreja, dizendo que está intercedendo, não, está dormindo de verdade, irmão. Pior que tem gente que até ronca. Tem ou não tem, irmãos? Eu nunca vi alguém. Nunca? Minha filha, tem demais da conta. É preciso você chegar a fazer assim, ó. Né, irmã Cida? Você já viu? Foi não acordar? Eu nunca vi. Você nunca? Quando ficou Eu eu nunca mais vi ninguém, irmão Osvaldo. Pois é, Vamos dar exemplo do irmão Osvaldo. O bichinho senta aqui, irmão, tem dia que ele está aqui assim, ó. E vocês não percebem, irmãos? Será que é só nós aqui que estamos aqui em cima que tem que despertar, entender isso, irmãos? Quem está sentindo falta do irmão Osvaldo aqui, me fale? Eu estou, pastor João Neto, tal, os obreiros estão. Entendeu? O primeiro está padecendo lá, irmãos. Eu acho assim. Louquinho para vir para a igreja, só que não pode, porque o filho barrou ele. Mas a gente precisa, nós disciplinar, só precisar de um discípulo para ele, mas não sabe nem onde ele mora, né? Ele está na casa do. Nem eu sei, minha filha. Blindado, de tal forma, pastor João Neto, que ninguém sabe, não sabe o endereço, não sabe nada, irmãos. Do homem. Os filhos não deixam. Não deixa, irmão. Ele virou tutor do pai.
São 12 filhos, só ele que toma conta. Não, os irmãos podem chegar perto. Está certo essas coisas? Não está, irmão. Aí queria que nós, como igreja, se metesse no meio. Irmãos, vocês acham que eu vou colocar a igreja no problema, irmão? Porque se a gente fazer, responde o quê, pastor Júnior? Criminalmente, nessa situação, primeiro passa em família. Se ele fosse um velho dente sem família, aí a igreja vem. Mas ele tem filhos, e tem filhos de Filhos, filhas, tem filho que é médico, tem filha que é advogada. Vocês veem como que é? Pode falar. Mas isso aí, a boca do povo tem poder, não tem? Tem. Ele pediu tirar as dele, eu tirar. Meu Deus, você foi fora. Mas Foi é Quantas vezes chegaram em mim e falaram, pastor, você tem que conversar com o irmão Oswaldo, você tem que tirar ele daqui, pastor, está difícil. Irmãos, quem sou eu para poder... Irmão, se eu fazer um trem desse, eu sou processado. Vou responder criminalmente, porque eu estou impedindo a pessoa de vir ao culto. O culto é público, é para todos, a igreja é aberta, é para todos. Aí, Deus pegou, já que vocês querem, tá, beleza. Tocou no coração do filho lá, e pegou, levou, nunca mais não voltou, irmãos. Aí a gente fica só de quê? De sonho. Igreja, desperta. Desperta. Ele passava naquela situação, não era por culpa, porque ele não tinha condição, um homem com 86 anos, que vai fazer, né? 86 anos, tem como, irmão? A igreja tinha que despertar e fazer. Eu fui lá na casa dele, me propus para a gente limpar a casa dele todinho, ele que não quis. Ele não aceitava. Hoje a casa está lá parada, eu não sei nem se está morando gente lá, né? Porque ele não pode voltar. E nós, como igreja, quem sabe onde o irmão Oswaldo mora? Deixa eu ver quem sabe. Quem sabe o endereço dele? Tá vendo? Alguns, eu primeiro acho que eu levei uns 2 ou foi 3 comigo lá o dia que eu fui lá, pra gente ver a realidade do irmão Oswaldo. E nós, como igreja, irmão, nunca ofereceu um prato de comida para aquele, mas pastor, mas ele ganha bem, irmão. Independente do quanto ele ganha, independente disso, ele tinha que sair da sua casa e ir num restaurante comprar a comida dele. Um homem daquela idade. Estou dando só o exemplo de vocês aqui, isso que a gente vê e não fica no meio de ninguém ver. Amém? Então vamos lá. Tópico 1. Tópico 1. Vamos lá? O quê? Promessa do Espírito. Então vamos lá. Quando fala de promessa, fazer agora o quê? Pacto ou o quê, irmão? Aliança. Então vamos lá. 1.1. Uma promessa de abrangência, o quê? Abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas específicas, aos profetas, no nome de Deus, e para tarefas determinadas. Olha só. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação. Meu Deus do céu. A nova dispensação. E há de ser que depois derramarei o quê? O meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu Espírito, ou seja, a minha presença sobre toda a humanidade. Olha só. Sem valor de medida. Isso, não tem medida. Então, irmãos, os dias é hoje. Os dias é hoje. O que nós vemos aí, irmãos, tem coisa que você vê na igreja e você fala, meu Deus amado, o que está acontecendo com esse povo? Na época do profeta Joel, o povo esqueceu de Deus, não queria mais saber de Deus. O que Deus fez? Já que você não quer nada com nada, espera aí, eu vou mandar os gafanhotos. Ele mandou, irmãos.
aquele tanto de gafanhoto chegou, irmão, comeu toda a folhagem das árvores. Aonde tinha capim igual tem ali, tá vendo? Capim assim, irmão, os bichos veio, comeu tudo, ficou no pó. Aí como não chovia nada, os rios secaram, as lagoas secaram, os peixes tudo morreu, os animais morreram de sede, porque não tinha alimento para se alimentar, não tinha água para beber. O que aconteceu com os animais? Morreu tudo. Na época do profeta Joel, irmãos, Deus falou assim, ó: o gafanhoto, o migrador, o gafanhoto, o portador, o gafanhoto, o devorador, o gafanhoto, o destruidor. E Deus fala assim, ó: o meu grande exército, está escrito lá no livro de Joel, viu? Aí, quem que enviou esse extremo? Quem foi? Foi o capeta? Então o migrador, cortador, devorador, destruidor é o que, irmão? É demônio, como estão sendo pregados aí? Não é demônio, faz parte do exército de Deus, viu? Deus, quem dá para o crente é Deus, mas quem tira do crente é quem? Deus. O diabo não pode fazer isso, só se Deus permitir. Isaías 45:7 é muito claro: eu formo a luz e crio as terras, faço o bem e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. O diabo só pode fazer alguma coisa, uma na nossa vida, se nós, irmã Cida, permitir. É você que permite. Vocês estão entendendo como que é o negócio hoje? Pastor, senhor, lê o livro de Joel, vocês vão ver todinho. Aí, lá no capítulo 2, o Senhor fala assim, ó, conjecturando o capítulo 2 de Joel: se o povo voltasse para a presença do Senhor, voltasse a fazer a vontade do Senhor, eu vou repreender o migrador, cortador, devorador, destruidor. Então, quem repreende isso aí é quem, irmãos? Quem repreende os gafanhotos? Deus. O gafanhoto nosso aí hoje, irmão, simboliza o quê? Pecado. O pecado está consumindo muita gente. Tem muita gente que está indo para o pó porque não obedece a palavra do Senhor. Aí diz que Deus, o Espírito Santo, não falava no Velho Testamento. Está aí no livro de Joel, fala assim. Vê, irmãos? Pode participar, irmão? Participa. Eu não sou dono da verdade, não, tá? Então, quando fala de aliança, fala um acordo estabelecido por Deus e o povo de Deus, ou seja, foi um acordo que Deus havia firmado, olha só, Deus e o povo de Deus. Quem quebra sempre o acordo é quem, irmãos? O povo. Deus não quebra o acordo dele. Se ele prometeu algo para você, ele é fiel e justo para ir até o fim. Quem resolve dar o jeitinho somos nós. Nós, os pastores, estão aqui e falamos assim: irmão, eu quero que vocês saiam por essa porta. Aí vai beber água. Aí o irmão fala assim: mas pera, aquela porta? Não vou nada, eu vou por essa aqui que é mais perto. Aí vai. Aí de repente passa por um degrau desse aqui, vira o pé, quebra o pé, às vezes bate a cabeça, morre. Aí é a culpa de quem, irmão? É da igreja? A culpa foi do filho que foi lá e caiu, quebrou a perna e bateu a cabeça e morreu. Sendo que se fosse por aqui, ia demorar um pouco mais, mas ia dar a volta tranquilo. Vocês estão vendo? Isso é um exemplo para vocês verem daquilo que nós, como cristãos, estamos fazendo, irmãos. Estão deixando de ouvir os seus pastores e olhando só para o seu nariz. Não, mas eu não faço esses negócios não, irmãos. Fala a verdade para você mesmo. Será que você não faz? Se não faz, talvez um dia você vai fazer. Toma cuidado, irmão. Esse negócio é sério, viu? Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo até aqui? Então vamos lá. Na nova aliança, essa promessa foi o quê? Registrada em todos os evangelhos.
evangelhos. Então, os 4 evangelhos vão falar justamente sobre essa promessa. Na profecia, a expressão sobre todo o que? Carne, aponta para a abrangência o que? Universal do Espírito, ou seja, todo o universo, toda a terra está onde? A presença de Deus. Não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor, ou seja, que invocam é clamar, pedir, Senhor, me ajuda, me abençoa, Senhor, olha para mim. Aí o Senhor vai olhar para você, porque você está pedindo que com humildade ao Senhor, que você precisa de viver num pacto ou numa nova aliança com Cristo. Amém, igreja? Fala aí, irmão, vocês estão caladinhos. Fala aí, irmão. Eita, vamos lá para frente. Vamos lá. 1.2. Uma promessa com ação de sobrenatural. O derramamento do Espírito vem acompanhado de quê? Manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas o quê? Profetizarão. Os vossos velhos terão o quê? Sonhos. Os vossos jovens terão visões. Meu Deus do céu. Cadê a visão do jovem, irmão? Cadê a visão do jovem? Quem gera jovem é os jovens. Será que os vossos velhos terão o quê, irmão? Sonho. Sonho. Todo mundo deseja ter sonho. E sonha para ser realizado. Não é só para ficar sonhando. Ficar pensando, não, só vai acontecer essas coisas só na casa do Felisbino. Só acontece esse milagre na casa da Felisbina. Na minha aí, parece que Deus virou as costas para mim. Parece que Deus está assim para mim. Ó. Eu falo, Deus não responde. Eu faço campanha e parece que Deus não quer que eu faça campanha. Aí culpa Deus. O culpado é Deus? O culpado é nós. Somos nós que somos culpados. Né, Marias? Não é verdade? O culpado somos nós. Eita Deus. Glória a Deus. Aleluia. Continua. As promessas de 1 carta de Coríntios, 14, versículo 3. Sonhos e visões revelam o quê? A atuação do Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de edificação, edificação, construção, base. Você tem que ter base. Você tem que ter alicerce. E o teu alicerce vem mediante a palavra, vem mediante a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a tua vida ou sobre as nossas vidas. Será que nós estamos diferentes lá do tempo de Joel? Pior. Será? Acho que até pior. Está pior, não está, irmão? Você sabe por que está pior? Porque a gente não vive a palavra, irmão. Porque na época dele não existia essas revistinhas que nós temos aqui não, viu, irmão? Essa coisa bonitinha assim, colorida, né? Olha, por mais, lições bíblicas, olha só. Lindo, né? E não tinha isso não, irmãos. Era boca a boca. Eles ouviam o profeta falar. O profeta falava, o povo obedecia. Quando obedecia, Deus chegava um gafanhoto na cabeça dele, irmão, e consumia. Vocês estão entendendo que é o nosso Deus? Ele é amor, mas ele é o que também? Fogo consumidor. Consumidor, irmão. Não brinca com Deus, não. É, Maristeu? Sério, irmão, aí? Meu Deus do céu. Aleluia. Então vamos lá para o elas indicam que a vida cheia do Espírito é o que? Ativa, dinâmica, insensível à voz de Deus. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta aqui com propósito e propósito aqui. Objetivo. Ou seja,
O Espírito Santo tem um objetivo nos últimos dias, é alcançar as almas que estão perecendo lá fora, irmãos. E quem vai ser usado são os anjos. É os anjos que tem que pregar a palavra lá fora, irmãos. Nós que tem que convencer. É os anjos que vai ter que pegar, convencer as pessoas lá fora, irmão. É você, e é Bíblia esse trem, viu, irmão? Segunda carta de Paulo, capítulo 3, versículo 2, é muito claro, cara. Eita Deus, olha só. Vós sois a nossa carta, escrita, conhecida e lida por todos os homens. Vós sois a nossa comunicação, igreja na face da terra. Vocês foi escrito no livro da vida. Só que tem uma coisa, todo mundo está vendo a irmã Bruna. Todo mundo está lendo a vida. Eita, do pastor Erivaldo. Todo mundo está vendo. Se o pastor Erivaldo falar alguma coisa, hoje você se tornou uma pessoa pública. Evangelista, até que não. Agora o pastor é cobrado. Aquele pastor só pode ser lá da igreja do pastor Ribamar. Pelo amor, o pastor Ribamar não está ensinando esse problema mais não. O culpado é o pastor. Você entendeu como que é, irmão? Não, você é a carta. Não é do pastor. Você é a carta de Cristo. Você está sendo acompanhado, está sendo visto, porque tem um GPS que está olhando para onde você está, viu, irmão? Tem um drone que está olhando para o lado que você faz. Se você for querer se esconder, o drone está lá. O filho espírito foi lá naquele lado. Vai lá que o filho espírito está lá. Não vê Jonas, irmão? Jonas fugiu da presença de Deus. Pastor, uma coisa que eu estou observando, o sistema para mim, tem que vigiar 25 horas. É a diferença do horário. O que acontece? Até começar a ele não do céu, mesmo se ele apagar, o sistema hoje já restabelece também. Alexandre Moraes. Não tem como fugir. Não tem como, irmão. Não tem como. É melhor ser crente. Eu acho interessante ter, acho que é o Fernando sempre pergunta, por que apagou? Ele ficou, né? Agora tem como voltar de novo, irmãos. Esse negócio do celular é muito bom. Eu não vou dizer que não é bom, mas toma cuidado, vigia aquilo que você está fazendo com esse bichinho chamado celular, irmão. Isso é sério, viu? Muito. E olha, se você for lá no Chrome, lá em cima os 3 pauzinhos, você vai lá, você pode descarregar tudo aquilo que você viu, as mensagens todas. Só que fica armazenado. Não sai. Você pode quebrar o celular todo, vocês encontrar o negocinho lá, nós vamos lá e ver tudo. Pastor, Agora imagina Deus. aquela mulher que foi assassinada lá em Caldas Novas, o homem jogou o celular dela no esgoto e levou para a polícia. E a polícia tirou todas, restaurou as imagens, restaurou tudo que filmou. Tá Até vendo? na hora que ele foi dar o golpe nela pelas costas, filmou. E eles conseguiram restaurar. Estava no esgoto. Meu Deus do céu. Pô, hein? Olha lá. Onde o Espírito Santo é o quê? Bem? Bem? Não vai fazer igual o Magueiro. Quem lembra do Magueiro que ele gostava de boxear? Magueiro uma vez foi lá para os Estados Unidos e chegou lá com uma faixa bem grande escrita: Welcome Maguila. Aí o Maguila chegou e falou assim: quem é esse Welcome que eu quero comer? Eu quero quebrar ele no pau. Vou bater nele. Aí eu, não, calma, Maguila. Isso é assim, ó. Seja bem-vindo, Maguila. Ele está achando que o El queria pegar ele, irmão. É, irmão. Por isso fala aqui, ó. Bem-vindo aqui, ó. No inglês é o El. Como? Seja bem-vindo.
Me passou. Irmão, esse negócio é sério, viu? Uma vez eu comprei uma camiseta que estava de best. Ah, Aí eu peguei foi muito pesquisar. tempo. Aí eu falei, não vou usar essa camiseta porque isso é da besta, né? Aí que eu fui ver a mensagem, The Best é maravilhoso. Aí eu fui ver, aí eu fui pesquisar, ver o que é escrito na tradução. Mas a gente que não Vocês viram como é que é? Irmãos, tudo que nós temos hoje, se você vai comprar uma camisa, uma camiseta que tem escrito, se for numa língua que você não conhece, vai no Google. Você é só tirar a foto que o próprio Google vai poder traduzir aquela pergunta e sai para você entender. É por isso que quando a gente vê que tem uma palavra difícil aqui de você compreender, a gente vai e traduz. Para quê? Para que a gente venha entender o contexto da palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá para frente. Até porque o tempo para. 1:3. Uma promessa o quê? Para os últimos dias. A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias, os dias são atuais. Derramarei o meu Espírito. Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias. Então, quando o Messias chegou ao mundo, cumpriu-se toda o quê? Lei. E ao início dos eventos escatológicos, ou seja, eventos futuros. Pedro identifica o Pentecostes como o cumprimento inicial desses o quê? Últimos dias. Atos capítulo 2, versículo 1. A Bíblia está escrita assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, será que o povo estava reunido só para ficar em reunião, só ficar em oração? Jesus Cristo havia falado para eles, né? Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de quê? De chuva? De poder. De poder. Aí o povo estava reunido, igual nós estamos aqui, tá? Esperando o dia de Pentecostes. Quando a Bíblia fala e cumprindo-se o dia de Pentecostes, esse cumprir-se vem do latim chamado compleo. E o compleo é realizar o prometido. O Senhor já não tinha prometido? Então no dia de Pentecostes se cumpriu, olha só, o que foi prometido pelo Senhor Jesus. Se eles ficassem em Jerusalém, eles iam ser revertidos de poder. Que poder é esse? O próprio Espírito Santo, irmãos. Aí começaram a falar em novas línguas, e um que era grego começou a entender o que falava lá no latim, e foi esse negócio, salário não existia no Pentecostes. Todo mundo compreendia todo mundo, independente da nacionalidade da pessoa. Irmãos, o Espírito Santo faz isso. Olha, eu conheço pessoas que foi no estado de pregar, nunca aprendeu nada de inglês, chegava lá e falava inglês, irmão. E o povo entendia tudo. Isso é quem? O Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo não deixa nós confundidos. O nosso Deus, ele não deixa você confundido. Ele sempre vai mostrar a verdade para você. Doa quem doer. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Pode passar para frente? Então vamos lá. Eles começaram a ter com a vinda do Messias, e juntamente com o Pai enviou o quê? O Espírito Santo. Quem enviou o Espírito Santo? Quem foi? Jesus fala assim: eis que vou para o Pai, ou seja, eis que eu vou retornar para o Pai, e eu vos deixarei o Consolador. Então quem deixou? Jesus. O Filho, Jesus. Mas ele fala: eu e o Pai somos unidade. Então o Pai estava com quem? Com Cristo. Aí, como Jesus prometeu para a igreja, ele deixou o Espírito Santo, e hoje a gente está na dependência de quem? Do Espírito Santo. Então convida esse Espírito Santo para que ele entre na tua vida, para que ele permaneça dentro de você. Amém, irmãos? Até porque o Espírito Santo não arromba a porta. Né, Manário? O Espírito Santo não arromba a porta.
Apocalipse capítulo 3, versículo 20 é muito claro. Eis que estou o quê? A porta. Não está escrito assim não. A porta. Tem um acraseado. Ah. Eis que estou à porta e bate. E esse acraseado, pastor Juné, é sério esse treinador. Né, pastor Edilson? Muda todo sentido, irmãos. Quer ver uma coisa que muitos falam errado? Deixa eu ver um aqui que as pessoas falam. Salmos 23. O Senhor é o quê? O meu completo. Tem gente que coloca o R, né? O verbo de ligação, o E, como você preferir. Não existe isso. Eis que, o que está escrito lá? O Senhor é o meu ponto, vírgula. Verdade? Nada me faltará. Não existe e nada me faltará. Irmãos, quando tem esse ponto e vírgula aí, está falando para aqui, ó, o Senhor é o meu pastor, você tem que... Não é um ponto final, é o ponto vírgula, porque vai dar continuidade. Então é como se o Senhor tivesse assim, ó, respira, você está sabendo que o Senhor é o teu pastor, ó, respira, entenda a partir de hoje, nada vai te faltar. Seja coisas boas, coisas negativas, seja o que for, irmão, não vai faltar nada para você, irmão. Só que, irmão, a gente não respira mais, já. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é bem assim. O Senhor é o meu pastor. O meu é o meu guia. O Senhor é o meu guia, aquele que me conduz. Nada me faltará. É nada. Nenhuma coisa. É nenhuma coisa, irmão. Vai pensar que aqui na terra você vai ter só carne assada, que não vai ter não, meu irmão. Tem dia que você vai ter que comer o olhão mesmo. O que é o olhão? É o ovo. Você vai comer isso, irmão. Explica para nós aí de novo o que significa o ar. Essa crase aí, lá do ar. O acraseado vai falar de uma coisa além, uma coisa superior, de algo que você não entendeu. Quando você fala assim, ó, eis que estou à porta, parece que é uma porta qualquer. Não, a Bíblia vai dizer, eis que estou à porta, é uma porta diferente, uma porta especial. Está simbolizando o quê? O teu diz aqui, ó, o coração, viu? Está simbolizando o coração. Coração, do grego cardia, está falando de quê, irmãos? Batimento cardíaco, está falando de vida. Ou seja, enquanto você tiver vida, você pode convidar o Espírito Santo para que ele venha entrar em você, habitar em você. Ele fala assim, que ele vai se alimentar com você, vai cear com você, você vai se alimentar com o Senhor e ele com você. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer que você se relacione com ele, converse com ele. Agora tem gente que quer dentro do carro, cara fechado, e vai embora. Aí está andando, o carro fala, ô seu filho abençoado, não faz isso. Será que as pessoas fazem isso, irmão? Irmão. Não, não faz não. Não pode acontecer isso não. Mas acontece, irmão. Será que a gente aqui não tem esses problemas? Será? Na igreja? Pelo menos eu nunca vi, né? Mas tem crente, irmão, que é assim, ó, você está andando no trânsito aqui, ó. Você quer ver um obreiro abençoado mesmo? Anda com ele no carro, se não é coisa. Vai. Só pode ser filho da Jezabel. Para não falar que é militar. Não, pastor, vai falar assim que benção, esse homem é uma bênção. Rapaz, hoje a forma do crente xingar mudou, né? Ô, seu filho é Jezabel. Você nunca viu, Diego?
Irmãos, por isso que a Bíblia fala que nós somos carta, irmãos. As pessoas estão nos observando. O meu carro todo mundo conhece. Quando eu estou chegando lá no setor, no começo logo, todo mundo sabe que é o pastor chegando. Mas não é minha culpa, porque eu sei lá o que aconteceu com esse carro, que está no barulho lascado. Quero ver se eu levo ele agora. Para poder arrumar esse trem. Não foi escapamento não, eu já olhei. Deve ser um negócio do alternador lá, o rolamento, sei lá o que é. Quem gosta de saber dessas coisas, eu de Mas irmãos, vocês estão entendendo quem é Deus? Gente, é muito sério isso, viu? Ó, vou ter. Tópico 2. Cumprimento. Poder para testemunhar. 2.1. O Espírito Santo veio com o quê? Poder da onde? Do alto. Então o Espírito Santo é o quê? Terceira pessoa da Trindade. Quando Jesus Cristo falou isso, ele falou para o povo ficar onde? Em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, revestido da presença do Espírito Santo. Aí no dia de Pentecostes aconteceu isso. O Espírito Santo veio em forma de vento impetuoso, encheu todo aquele lugar e o povo começou a falar em novas línguas. Olha que interessante, né? Eu resumi aí, cara. Os sinais todo mundo sabe, ó. Vento do Espírito Santo. O som como de um vento ventoso, eu falei. O vento e o invadindo a grandeza da ocasião, e são sinais auditivos e o que? Visíveis. Você ouve aquilo que você vê da chegada do Espírito. O som como de um vento simboliza de a presença criadora de Deus. Entendeu? Então naquele exato momento, irmã, o povo estava esperando, porque houve uma promessa para isso. Toda vez que Deus tem uma promessa para a igreja, pode passar 1 ano, 10 anos, mas um dia vai se cumprir. Amém? Naquela época foi naquele dia de Pentecostes. Hoje, irmãos, domingo mesmo, tinha gente aqui que estava pulando, ou seja, se renovando pela presença do Espírito Santo, irmão. Olha que tremendo. Olha o que aconteceu quinta-feira aqui também. Foi tremendo, perdeu quem não veio. Na terça-feira, do mesmo jeito. Ou seja, todos os dias Deus tem falado, tem manifestado o poder dele no meio da nossa igreja. Amém? Aleluia. 3. A continuidade do derramamento do Espírito. A extensão que da promessa do Espírito. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas, e diz, assegura, recebereis o dom do Espírito. Tá, vou fechar aqui. Quais são as ordenanças da igreja que Cristo deixou para nós? Vou repetir, vou até pegar o microfone. Para finalizar e passar para a irmã Lara. 10 e 14. Quais são as ordenanças que Deus deixou para a igreja nos últimos dias? Primeiro, batismo nas águas. Segundo, participar da ceia do Senhor. São 2 ordenanças. Se você é batizado, se você errou, você procura os seus pastores, nós vamos orar, Deus vai abençoar a sua vida, você vai participar da ceia do Senhor. Mas se você não se arrepender,
Se você permanecer no pecado, não toque no pão. Porque o pão, ele pode ser alimento, mas ele também pode ser fogo consumidor. Tá? Uma vez tinha uma moça, que toda vez, irmã dela pode vir, toda vez vinha para a igreja e ficava rindo, brincando dentro da igreja. Não tem crente que só ri e brinca na igreja, não presta atenção no que está sendo falado? Aí quando o pastor, que a graça do Senhor Jesus, irmão, Deus fez ele parar. Deus falou assim: você aí, Filispina, você que está brincando de ser crente, ou você para de fazer o que você está fazendo, ou então na próxima ceia você vai sair carregada. Irmãos, essa menina não se arrependeu. Veio a outra ceia. Quando estava quase acabando, isso é verídico, quando quase estava acabando o culto, irmãos, ela não tinha ido para a igreja, ficou em casa. Eles moravam pertinho, o pai dela cobreiro na casa do Senhor. Só ouviu o grito. O pessoal saiu correndo. Quando chegou lá, a Filispina estava estirada, aneurisma cerebral. Morreu mesmo. Porque não ouviu a voz do Espírito Santo. Então, igreja, quando o Espírito Santo falar com você, ouça. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.